Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, irmãos no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos hoje a leitura do Santo Evangelho segundo São Lucas, em que ele nos conta uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, que é a parábola do bom samaritano. Com o passar dos tempos, até os nossos dias, dizer que alguém é um samaritano, até sem necessidade de dizer que é bom samaritano, se tornou um elogio, até nome para hospitais, exatamente com base neste ensinamento de Jesus através de uma parábola, uma história por ele contada como forma de calar mais fundo nos corações e prender a atenção das pessoas. E ele contou esta parábola para responder a um doutor da lei quem era o seu próximo. Porque aquele homem, um perito na legislação religiosa judaica, fez exatamente essa pergunta a ele: quem é o meu próximo? Porque Jesus lhe havia dito que ele deveria amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a ele mesmo, como já dizia a própria lei. Mas, como ele queria pôr Jesus à prova e tinha suas próprias convicções a respeito, ele perguntou: quem é então esse próximo a quem eu devo amar? E Jesus contou a parábola do bom samaritano, do samaritano compassivo e misericordioso. É interessante que Jesus diz que aquele homem que estava viajando e caiu nas mãos de malfeitores era um certo homem. Jesus não disse de onde era, quem era, a que povo pertencia, o que havia ido fazer em Jerusalém. Um certo homem, o que quer dizer que poderia ser absolutamente qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa. Geralmente se entende que fosse um judeu, porque estaria indo de Jerusalém para Jericó, mas Jerusalém não era uma cidade procurada apenas por causa do templo, por aqueles que iam até lá cumprir os seus deveres religiosos. Muitos iam a negócio, muitos iam à visita e assim por diante. Logo, aquele homem, como disse Jesus, era um certo homem, poderia ser qualquer um. E aquele homem atravessou um caminho difícil, tão difícil que foi vítima de um dos perigos daquele caminho, que era a ação de assaltantes, de salteadores, que tomaram dele tudo o que tinha e o deixaram semi-morto, nu, jogado na estrada. E Jesus faz com que passem por lá, contando a sua história, um sacerdote. O sacerdote passou de largo, evitou qualquer contato e proximidade com aquele homem ali caído. Talvez porque, para saber se o homem estava realmente morto, ele teria que tocá-lo. E se estivesse morto, ele se tornaria impuro para cumprir os deveres rituais no templo de Jerusalém. E não só isso, talvez houvesse sangue, o que também seria causa de impureza. Ou mais que isso, ele poderia temer que, se detendo ali para socorrer o homem, ele também pudesse ser vítima de salteadores. Logo, naquele dia, em relação ao sacerdote, a pureza cerimonial venceu. A pureza cerimonial se sobrepôs ao amor, à compaixão e à misericórdia, porque o sacerdote deixou aquele homem ali
onde ele estava e como ele estava. Ou seja, se está morto, está morto. Se não está, está sofrendo, mas vai continuar sofrendo. Se esse sofrimento vai trazer-lhe a morte, ele vai morrer. Eu não posso me contaminar, eu não posso me tornar impuro. Também um levita passou por ali. Um levita, membro da tribo de Levi, era um auxiliar no templo. A tribo de Levi era a tribo sacerdotal do povo judeu. A tribo dos sacerdotes e dos levitas, e dentre os quais saía também da descendência direta de Arão, irmão de Moisés, o sumo sacerdote. E o levita, também alguém que exercia funções específicas no templo, fez o mesmo, provavelmente pelas mesmas razões. Passou de largo. Também achou melhor não se envolver, interessado ainda na pureza cerimonial. Logo, o que aquela gente estava dizendo, o sacerdote e o levita, e também o doutor da lei com a pergunta que fez, era o seguinte: estou disposto a amar meu próximo como a mim mesmo, mas não me envolvo com o próximo errado. Na prática, nem todos são meu próximo. Naquelas circunstâncias, para o sacerdote e o levita, aquele homem então não era o seu próximo. E Jesus coloca, socorrendo o homem, fazendo aquilo que a misericórdia e a compaixão mandam fazer e que o sacerdote e o levita não fizeram, colocou um samaritano. Os samaritanos há muito tempo eram inimigos dos judeus e desprezados pelos judeus porque, num certo momento da antiga história do povo judeu, eles haviam se misturado com outros povos e por isso eles não eram mais considerados verdadeiramente judeus, não eram membros do povo considerado eleito, não pertenciam à sua raça, não praticavam verdadeiramente a sua fé, embora mantivessem a essência da lei judaica. Logo, era alguém de quem jamais se esperava que fizesse o que aquele samaritano fez. E mesmo que o fizesse, mostrando compaixão e misericórdia, ele não deixaria por isso de ser insultado e de ser desprezado por pertencer a um povo que não tinha a considerada pureza de um povo que deveria ser escolhido por Deus. Um povo que, na verdade, foi designado para ser mensageiro de Deus e que acabou, na verdade, achando que era um fim em si mesmo e nada mais precisava fazer, além de se colocar diante de Deus como os eleitos. E aquele homem, o samaritano desprezado, atendeu, socorreu o homem que estava ali jogado na estrada. Usou vinho, provavelmente porque, como alcoólico que era, teria um efeito de limpeza nas suas feridas. O azeite para minimizar-lhe a dor. E mais que isso, o samaritano teve preocupação em levá-lo a um lugar seguro e o colocou na sua própria montaria, o que significava que, a partir daquela altura da estrada, ele teria que andar a pé para poder colocar o homem ferido sobre a sua montaria. Ele não poderia mais estar sobre ela. E levando a uma hospedaria, ele ainda continuou a cuidar do homem, porque deu dinheiro ao responsável da hospedaria para que cuidasse ainda mais do homem ferido e naquilo que fosse necessário gastar mais, ele reembolsaria aquele homem quando ele retornasse pelo caminho. Ele continuou cuidando do homem, se preocupando com ele, mesmo distante. Ele não tinha uma preocupação ritual e cerimonial.
E se tinha, por causa da sua própria religião, ele fez aquilo que a compaixão ordenou, sem se preocupar com qualquer outra coisa. Jesus então deixou claro, ao contar esta epístola, que ninguém deixa de ser o meu próximo. Não há ninguém que não seja o meu próximo. O sacerdote, o levita e aquele doutor da lei que havia interrogado Jesus, que queria pô-lo, na verdade, à prova, entendiam bem a lei, entendiam as questões ritualísticas e cerimoniais, mas não conheciam o amor de Deus. Não conheciam a compaixão, não conheciam a misericórdia. Ou seja, cumpriam a lei nas suas minúcias, mas não o espírito da lei e a razão de ela existir, que era o bem de todo o ser humano amado por Deus. E Jesus diz então àquele homem, o doutor da lei: vá e faça o mesmo. E o que foi que o samaritano fez? E que todo cristão deve fazer, como disse Jesus àquele homem? Ele viu o homem. Nós devemos estar atentos aos outros. Teve compaixão dele, como nós devemos ser compassivos. Cuidou dele, como nós todos temos uma determinada responsabilidade em relação aos outros. Quando Caim matou seu irmão Abel, como lemos no Antigo Testamento, Deus fez a ele a pergunta: onde está o teu irmão? E de certa forma, Deus pergunta a todo cristão: onde está o teu irmão? O teu irmão, quando está caído na estrada, recebe o seu socorro, é alvo da sua misericórdia, da sua compaixão? E ainda mais, o samaritano pediu a alguém que cuidasse dele. Nós temos essa preocupação em relação aos outros. E no final, usando as palavras do próprio doutor da lei, foi aquele que usou de misericórdia para com o homem necessitado. Nós devemos então procurar imitar esses verbos que Jesus usa no Evangelho para dizer daquilo que o samaritano fez para manifestar a grandeza do seu coração. Ou seja, não é suficiente que nós saibamos aquilo em que acreditamos, mas que nos perguntemos: que diferença aquilo em que eu acredito faz realmente na minha vida, no dia a dia, na minha relação com os outros, já que eu devo amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo, porque é no outro que eu amo a Deus. Qual é o limite da minha responsabilidade para com o outro? E Jesus, com esta parábola, nos diz: pense naquele que sofre, coloque-se no seu lugar e pergunte: quem precisa da minha ajuda? Este sempre será o meu próximo. Então você verá que o amor não conhece limites. E para encerrar, uma frase, um ensinamento de São Tiago na sua epístola, que nós temos no Novo Testamento, quando ele diz qual é a religião que Deus quer. E ele ensina: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Importa ter fé, a fé correta, mas importa agir e viver segundo esta fé em tudo aquilo que ela diz respeito à nossa relação com Deus e com o nosso próximo, que é todo aquele que nós conhecemos, que é todo aquele que necessita do nosso auxílio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.